Boa noite, queridos. Hoje, mais uma quarta-feira que a gente está sem se encontrar no templo, mas tendo a alegria de se encontrar através das nossas conversas, através das nossas postagens. E hoje chegou a minha vez de falar para você no dia do culto de oração, e eu quero já convidar você à leitura de um texto bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como você assim o desejar. E o capítulo que dele nós vamos nos utilizar para a nossa breve reflexão é o capítulo de número 12. Nós hoje vamos falar acerca da igreja que orava em casa. Lá se vão, queridos, quase 30 dias em que estamos presos em nossas residências. Há um motivo muito significativo para que obedeçamos às ordens de recolhimento. Embora isto esteja sendo muito desagradável para cada um de nós, e embora seja algo bastante complicado de obedecermos, é necessário que nós cumpramos a ordem, porque ela é para o nosso bem. Estamos nesse isolamento, irmãos, tentando amenizar os efeitos que podem causar a proliferação dessa enfermidade. O inimigo é, a olhos nus, invisível. No entanto, ele tem acometido a muitos e, por este motivo, temos de estar como estamos. É lógico que muitos, como eu, precisamos nos precaver um pouco mais em virtude de fazermos parte de um grupo denominado grupo de risco. Ou seja, nós não podemos dar mole, porque somos a bola da vez. E diante dessa situação que enfrentamos, Deus tem nos oferecido coisas novas para que as vivenciemos junto com os nossos familiares. De todas as que já experimentamos, a melhor e mais significativa que tenho percebido, irmãos, é a volta à prática do já esquecido culto doméstico. Como tem sido bom a gente poder ouvir a família, os filhos nos chamando, olhando a hora, querendo que a gente possa estar junto para a nossa celebração, para ouvirmos a palavra, para ouvirmos as explicações, os pedidos de oração e depois, ao final, para que a gente possa cantar louvores e ainda assim a gente possa depois orar. Bom, se ao passarmos por essas lutas com o coronavírus não nos esquecermos dele, ou seja, do culto doméstico novamente, as bênçãos serão colhidas dias após dias e nossas famílias vão crescer no conhecimento da palavra e na intimidade cada vez maior com Deus. E eu quero buscar, queridos, na palavra de Deus, um texto sobre o qual pensei no decorrer desses últimos dias passados, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 4 e 5, que eu quero ler com vocês agora, e depois a gente vai passear um pouquinho dentro deste mesmo capítulo, já visto que o assunto ele vai estar envolvendo outros versos também. E a palavra de Deus diz assim no verso 4 e verso 5 de Atos capítulo 12. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, não quero trabalhar com os irmãos o texto de João 6, 68, que diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Até mesmo pelo fato de Pedro ter haver dito: não, para onde iremos nós? Mas assim, para quem iremos nós? Foi o que Pedro disse. Ele sabia que não havia resposta, não havia outro caminho a não ser estar com o Senhor, a caminhar com o Senhor, a obedecer o Senhor.
E a minha proposta é: para onde iremos nós? Não há, irmãos, como abrir mão de estarmos em um lugar seguro. E o lugar seguro que temos para nos abrigar em tempos de lutas, em tempos de dificuldade, em tempos de epidemia ou de pandemia, como é o nosso caso no tempo de hoje, o lugar melhor que temos para recorrer para o nosso acolhimento, para o nosso abrigo, é o nosso lar. É a nossa própria casa, é junto com os nossos pais, é junto com os nossos filhos, junto com os nossos irmãos, porque ali estão aqueles a quem precisamos proteger e por eles também sermos protegidos. Para estarmos em nossas casas em tempo de recolhimento, irmãos, precisamos descobrir o que fazer. E graças a Deus temos encontrado muito o que fazer. Tem sido até mesmo difícil não termos o que fazer. Nossos filhos não têm ficado sem fazer nada. A escola tem suprido a carência deles de forma tal que as matérias estão fluindo como um manancial de bênção na vida deles. Tenho ouvido de alguns pais que os filhos já estão com saudade da escola. Mas isso é normal, nós também estamos com saudade do convívio na igreja. Nossos professores da Escola Bíblica Dominical, eles têm nos nutrido com a palavra através dos estudos aos domingos pela manhã. Deus tem abençoado muito aqueles que têm comunicado a palavra nos estudos dominicais. Pessoas de outras igrejas que têm sido abençoadas por essas aulas, têm falado da qualidade e daquilo que Deus tem falado ao coração de cada uma delas dentro deste contexto. Nossos cultos já estão sendo gravados na semana para que você possa participar de um culto com mensagem inédita. E isto tem nos dado bastante oportunidade de estarmos juntos para vocês. Estamos alcançando pessoas dos nossos trabalhos como igreja, mas algo que estamos fazendo e que está movendo o coração de Deus. Estamos orando como igreja, reunidos em nossas próprias casas, cada um junto com a sua família, e isto tem feito a grande diferença. Deus está ouvindo as nossas orações. Nossas igrejas e famílias jamais serão as mesmas. Como igreja, tivemos que nos reinventar, tivemos que descobrir uma saída, e descobrimos. A saída está em desenvolvermos uma vida de oração e a partir de nossas próprias casas e nossas próprias famílias. O texto de Atos 12 está a nos retratar um momento trágico na vida da igreja no primeiro século. Herodes havia mandado matar Tiago, havia prendido preso e a igreja estava sofrendo grande perseguição. Entenda uma coisa, Deus permitiu que Tiago, irmão de João, morresse, mas enviou um anjo para livrar Pedro. São os caminhos misteriosos de Deus para com o seu povo, que levaram Tiago a morrer, enquanto Pedro escapou para continuar o seu ministério, para dar continuidade à obra. Hoje, e não sabemos quanto tempo ainda estaremos recolhidos, agindo como igreja, vivendo como igreja, fazendo a obra como igreja, oferecendo nossa casa para que ela seja de fato um ponto de partida para o crescimento espiritual dos nossos filhos. Mas continuaremos distantes geograficamente uns dos outros. Nossas orações estão subindo ao trono do nosso Deus, a partir de nossas próprias casas. Queridos, isso é maravilhoso. Vamos dar uma olhada no texto de Atos. O texto diz que Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração em seu favor. Os crentes do Novo Testamento enfrentavam as perseguições em fervente oração. A situação por eles vivenciada parecia impossível, assim como a que hoje estamos atravessando. No entanto, nada vai calar a nossa voz. As portas do templo podem estar até fechadas, porém, a nossa vida, a igreja que somos, nós nunca deixará de fazer e desenvolver a sua obra. Pedro estava na prisão, vigiado por 16 soldados.
Humanamente falando, era impossível que Pedro conseguisse se libertar das mãos daqueles seguranças que o vigiavam. Todavia, a igreja primitiva tinha a convicção de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, assim bem como disse Tiago, escrevendo a sua epístola no capítulo 5, verso 16. Por isso, a igreja orou intensamente e orou de modo contínuo, assim como temos feito desde o dia em que nós paramos as nossas idas ao templo. Assim como temos feito diariamente em nossas casas. Lá, eles oravam pela situação de Pedro. Aqui, nós estamos orando pela situação desta pandemia que por ela estamos atravessando. O plano de Herodes era executar Pedro, mas os cristãos intercederam pela segurança e pela vida do apóstolo. Hoje nossas igrejas estão sendo desafiadas a orarem por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o nosso povo, por nós mesmos, por nossas famílias, pela conversão dos nossos entes queridos, pela conversão daqueles a quem amamos e desejamos que estejam guardados por Deus para aquele grande e temível dia. A oração deles não demorou muito a ser atendida. A nossa também não demorará, Deus já está respondendo. Nós é que ainda talvez não tenhamos percebido, pois Deus sabe das intenções do nosso coração, sabe o quanto estamos desejando voltar ao convívio com os nossos irmãos em Cristo. É necessário, porém, irmãos, que saibamos que a intenção do nosso Deus é que sua igreja esteja reunida em oração. Jesus afirmou que a sua casa, ele disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Hoje, a sua casa, a minha casa, a nossa casa, cada uma delas tem se tornado uma casa de oração. Lá na igreja primitiva, o poder e presença de Deus e as reuniões de oração se integravam diariamente. É a nossa realidade no dia de hoje. Nossas igrejas, nossas orações estão se integrando diariamente. Para onde iremos nós? É a nossa proposta. É a proposta da nossa temática. Não há outro lugar onde possamos ir. Não há melhor lugar para procurarmos abrigo que em nossas próprias casas, até já falamos sobre isso, transformando-as em lugar de oração. Não vamos nos esquecer do cântico que diz: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Meus irmãos, que o nosso Deus nos ajude, que o nosso Deus nos capacite para que possamos aproveitar este tempo de isolamento, de, entre aspas, uma reclusão em nossas próprias casas e nós possamos oferecer ao Senhor o melhor nosso. Quero agradecer a Deus por sua vida, por seu empenho em abençoar a obra do nosso Deus. Com a ajuda de alguns irmãos, podemos abençoar algumas famílias que estão atravessando momentos bastante difíceis por conta do problema social que nós estamos atravessando por ele. Mas podemos ainda continuar ajudando. Se você ainda não pôde ajudar, não teve a oportunidade, ajude-nos se você desejar em seu coração. Outra coisa, não vamos esquecer de nossa fidelidade com Deus. Faça a entrega dos seus dízimos, da sua oferta missionária, da sua oferta de amor. Não se esqueça que Deus é Deus e Ele é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Ele é fiel e vai ajudar-nos a atravessar este momento tão difícil que estamos enfrentando. Tenha fé, não desista. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua família, que Deus cuide do seu coração e nos prepare para que daqui a pouco possamos estar juntos novamente. Fiquem com Deus e um bom final de quarta-feira.